E hoje aqui eu tenho a oportunidade de receber o nosso professor de grego, o pastor José Graspaz. Meu irmão, boa noite. Gaspar, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Obrigado pelo teu tempo, pela tua presença aqui. E antes de a gente entrar na conversa da noite, que será teologia liberal, eu ia pedir para o senhor estar se apresentando, falando um pouco do teu histórico pessoal e ministerial. Muito bem, eu olho para cá, né? Isso, aqui é a tua câmera. Sou o pastor José Ribeiro Neto. Eu estou hoje como pastor, mas só como membro da Igreja Batista do Povo. Até o ano passado eu estava pastoreando a Igreja Batista do Vale. Um abraço aí para os irmãos da Igreja Batista do Vale que vão assistir. Fiquei 10 anos na igreja, né, pastoreando. Agora a gente achou melhor se dedicar mais à área do ensino mesmo, né? E eu trabalho nessa área do ensino já me formei em 97, no Seminário Batista Nacional, o mesmo do O pastor pastor. Chore. O pastor Chore fez seminário, né? Fez acho que até antes de mim, né? Ah. Porque ele deve ser mais velho que eu. Mas ele fez no mesmo seminário que eu fiz lá. Depois que eu terminei, uns 2 anos depois, eu comecei a dar aula lá. De arqueologia, de crítica textual, aí depois fui dar aula de hebraico, depois fui dar aula de grego. Estou lá até hoje dando aula de grego, né? E aí fui me dedicar mais nessa área, né? Aí fiz meu mestrado em estudos judaicos lá na USP. Aí depois fiz o meu doutorado lá e o meu pós-doutorado, tudo na área de estudos judaicos. E hoje eu dou aula no Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Anini. Sou diretor do STEB, que é o Seminário Teológico do Brasil, da Convenção Batista Nacional. Que é o fundador, é quem fundou lá também o Seminário Ernesto Anini, né? Eu sou diretor de seminário e dou aula em alguns seminários no Betel Brasileiro. Na Universidade Aberta também tem um curso de pós lá em História de Israel. De vez em quando eu dou uma disciplina lá também. Estamos nessa caminhada teológica, acadêmica, eclesiástica, né? Junta tudo. Glória a Deus, muito conhecimento para estar compartilhando, já tem compartilhado conosco. E hoje a gente vai falar um pouco de teologia liberal e para vocês que estão nos assistindo, eu particularmente acho muito importante te ganhar um pouco mais de conhecimento nesse tema, até mesmo para nós não sermos enganados, né? Ainda mais no meu ponto de vista, né? Com a questão da internet, isso acho que ganhou um corpo, mais fácil acesso a muitas pessoas e algumas vezes tem confundido muitas pessoas, mas eu ia pedir, pastor, para você dar uma introdução, né? O que é a teologia liberal, o conceito, a origem, da onde veio, e a gente vai aprofundando. Então, a resposta, sim, não é tão complexa do que é a teologia liberal. É mais difícil a gente saber identificar, né? Porque, no final das contas, o pessoal pensa que os evangelhos são divididos, né? Os evangelhos são muito divididos. Isso não é verdade. Na verdade, nas doutrinas que a gente chama fundamentais, nós temos 100% de concordância. Qualquer igreja que você entrar, evangélica, se bem, lógico que hoje tem muitas variantes, mas falando no geral, né? Presbiteriano, uma batista, uma Assembleia de Deus, a igreja de vocês, uma congregacional, uma batista brasileira, uma batista nacional, todas as grandes denominações, até mesmo as pequenas, elas vão ter um ponto em comum que a gente chama de doutrina fundamental. O que acontece hoje, que tem muitas variações, são as questões mais administrativas, né? Ou também mais por vaidade, o camarada vai lá e funda a igreja, né? É meio que a gente brincava no seminário, que é a doutrina de Absalão, né? Absalão, meu filho Absalão, o cara vai lá e abre o salão e vira o pastor da igreja, né? Mas naquelas doutrinas que são fundamentais, esse termo é muito importante, porque ele também começou a ter um caráter pejorativo. Quando fala fundamentalismo, então o pessoal faz uma relação com fundamentalismo islâmico, com fundamentalismo
católico ou protestante lá da Irlanda, que é grupos mais terroristas, né? Então, o fundamentalismo, ele surge por causa dessa questão justamente do que é, o que a gente vai considerar um evangélico, né? Um cristão verdadeiro. Uma espinha dorsal. Um espinha, muita variante, mas o que a gente não pode negociar, né? Então, um grupo, inclusive entre os batistas, eles começaram, vamos definir o que é fundamental. Aquilo que nós não divergimos, que tem fundamentação bíblica e que vai caracterizar o que é realmente evangélico. A questão até, vamos lá, quem vai ser salvo mesmo, quem não vai, né? O que é o mínimo, vamos dizer assim. É mais ou menos como fizeram os cristãos lá atrás, quando começou a surgir os grupos heréticos na igreja, né? Principalmente no século II, depois da morte dos apóstolos, começaram a surgir muitos grupos que também se diziam cristãos. E aí isso fez o credo apostólico, aquele né, que o catolicismo até se apropriou, mas creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Falava, se o cara falar isso aqui, ele é um crente verdadeiro, porque ele tinha que crer num Deus, crer em Jesus Cristo, né? Crer que Jesus nasceu da Virgem Maria, né? Crer que só há uma igreja, e essa igreja católica, na verdade, do grego katolike, é uma igreja que é uma única igreja, uma igreja universal, né? Não a universal do Reino de Deus, mas a universal, também a universal do Reino de Deus, que o nome até que é bem escolhido, né? É a igreja universal, uma igreja só. Então também esse grupo começou a falar, olha, tem muitas variantes, e justamente por causa de um grupo mais liberal que começou a se afastar dessas doutrinas fundamentais. Então vamos fazer o que é o fundamental. Então eles criaram um movimento chamado Fundamentals. Então o que seria uma doutrina fundamental para a gente saber o que é uma teologia liberal? Então, crer que Deus é onisciência e trino em pessoa, né? Se você quiser ou não usar o nome Trindade, não é a questão. A questão é a revelação bíblica de que há um só Deus e esse Deus coexiste eternamente em três pessoas distintas. Então, a doutrina da Trindade. Que Jesus, por exemplo, vai vir literalmente, né, para julgar os vivos e os mortos. Então, que vai haver condenação eterna para aqueles que não creem em Jesus e que vai haver salvação eterna para aqueles que creem. É uma doutrina fundamental, né? Que Jesus é o único e suficiente Salvador. É uma doutrina fundamental. Então, gira geralmente em torno justamente da pessoa de Jesus e das Escrituras. Se você falar, como que eu vou identificar uma heresia? Geralmente eles vão pegar nessas duas doutrinas. Ou vai distorcer uma coisa da pessoa de Jesus, ou vai distorcer uma coisa das Escrituras. Da palavra. E uma outra doutrina fundamental é que a Bíblia é perfeita, infalível e inerrante em tudo que ela afirma, né? Então, eles começaram a estipular, essas doutrinas são inegociáveis. Se você acha que Jesus vai voltar antes do milênio, depois do milênio, se é antes da tribulação, depois da tribulação, se você é calvinista, se é arminiano, se você é molinista, se você é calviniano, né? Não importa, porque são doutrinas que a gente chama de doutrinas adjetivas. São doutrinas que não interferem na natureza da fé. Agora, as doutrinas que a gente chama substantivas, essas interferem na natureza da fé. Por exemplo, se você não aceita que Deus é uma essência e trina pessoa, você está crendo em um outro Deus. Não é o Deus das Escrituras. Se você não aceita que a Bíblia é perfeita, infalível e inerrante, então você está questionando a doutrina fundamental, que é a base de todas as outras doutrinas, porque as nossas doutrinas vêm da Bíblia, né? Então, a pessoa de Jesus e as Escrituras seriam os dois pontos mais elementares para a gente entender que essas doutrinas são fundamentais. Elas são inegociáveis. Então, qualquer pessoa que começa a divergir dessas doutrinas, então ela vai cair no que a gente chama de liberalismo teológico, né? Que está principalmente iniciado ali no século XIX,
quando surge dentro da filosofia o movimento racionalista, né? E esse racionalismo começou a questionar tudo aquilo que é espiritual. Então, começou a fazer uma análise da fé de um ponto de vista materialista. Curiosamente, o cara começa a negar, né? É um ateu cristão. Até o Augusto Nicodemo escreve um livro chamado Ateísmo Cristão. Como é que pode ser ateísmo cristão, né? É porque ele tem o nome de cristão, mas no fim das contas ele não aceita nada sobrenatural. Então todas as coisas que estão lá na escritura, ele vai relacionar aquilo como alguma explicação natural. E a Bíblia vai ser o quê, então? Um monte de metáforas, um monte de símbolos, um monte de textos que não queriam dizer literalmente aquilo, né? Então, quando ele olha um milagre, não, milagre não existe. Mas por que não existe? Porque tudo que existe é material. Não existe nada sobrenatural. Então, a teologia liberal tem muitas ramificações, mas a principal está nesses pontos fundamentais da fé, né? Em negar algum desses pontos, aí você está partindo para uma distorção da fé cristã, que vem desde os apóstolos, dos discípulos dos apóstolos e toda a história da igreja. Então, mais ou menos, esses pontos fundamentais, que qualquer livro de teologia sistemática aborda, né? Vai abordar aquele índice, né? Sim. Geralmente está tratando das doutrinas fundamentais com as suas variantes, dependendo do autor. E hoje a teologia liberal, ela está mais presente, menos presente nos seminários? Qual que é a influência que ela tem tido, explorando um pouco mais a pergunta, no meio de estudo dos Sim, aí é um ponto interessante, porque o Brasil tem um benefício quanto a isso, porque os movimentos de avivamento que surgiram aqui lá em 1910, 1911, depois o próprio movimento entre os batistas, né, na década de 60, 70, depois entre os metodistas, entre os grupos presbiterianos, em vários lugares do mundo, o movimento de avivamento, que a gente chamou de pentecostal, de renovação espiritual, é o que barrou e o que barra a teologia liberal. Porque naquelas igrejas que a gente chama igreja histórica, né? Aquelas igrejas mais que a gente chama de tradicional, mas eles não gostam de ser chamado de tradicional, né? Mas é o termo que pegou. A igreja tradicional, as igrejas históricas. Então, igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, as luteranas, anglicanas. Fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, depois dos grandes movimentos de avivamento que surgiram lá também, houve um grande esfriamento. Justamente porque nos seminários, nas faculdades de teologia, começou a entrar esses professores de linha liberal. Então eles começaram a atacar, engraçado, né? Os professores de teologia começaram a atacar a própria escritura. Hoje, quando os liberais vão usar, ou quando os ateus vão usar um material para atacar a Bíblia, eles vão usar dos protestantes, né? São esses estudiosos protestantes que começaram a atacar as escrituras. E também a pessoa de Jesus. Começaram a questionar, vocês já devem ter ouvido o termo Jesus histórico, né? Então, o que é achar o Jesus histórico? Na verdade, essa ideia de achar o Jesus histórico é para negar aquele Jesus que está na Escritura, que está no Novo Testamento. Aí o cara fica tentando achar um outro Jesus, porque aquele ali ele não quer, né? Ele não quer um Jesus que faz milagre, não quer um Jesus que vai voltar literalmente, não quer um Jesus que expulsa demônio, que ressuscita ao terceiro dia. Porque eles não aceitam nada que é espiritual. Então começou na Europa, principalmente na Alemanha, depois foi para os Estados Unidos e foi brecado aqui no Brasil justamente por causa dos movimentos de avivamento. Então nas igrejas renovadas, nas igrejas pentecostais, há mais uma resistência para aceitar esse tipo de teologia. E nas igrejas mais históricas, então, que a gente chama histórica ou tradicional, na terminologia pentecostal, nessas igrejas é que surgiram
esses movimentos. E começou a entrar no meio pentecostal também, porque nos seminários, por exemplo, os pentecostais, professores que tinham uma formação acadêmica nessas faculdades liberais, eles acabaram pegando essa doutrina e começando a ensinar nos seminários pentecostais também. Então, a luta pela doutrina, ela é desde a época de Paulo, né? Desde os apóstolos. Sempre, né, o Satanás e seus demônios, eles querem atacar as doutrinas fundamentais da Bíblia e querem atacar a pessoa de Jesus e a própria Escritura. Então, a gente pode dizer que na maioria dos seminários tem uma influência liberal. E na maioria das editoras também. Algumas editoras são mais fundamentais, né? Então, lembrando, o termo fundamentalista, para nós, não é ruim. Né? Nós somos fundamentalistas, mas no bom sentido. Que a gente defende as doutrinas fundamentais. Não é um fundamentalismo de matar gente, né? De dar tiro em ninguém, né? Sim. Não é um fundamentalismo terrorista, é um fundamentalismo doutrinário, né? Então a gente defende as doutrinas fundamentais. E, infelizmente, muitos seminários, faculdades de teologia, na verdade, a grande maioria acaba entrando para uma linha liberal. Ou por desconhecimento, porque também, aí a gente pode falar mais, o liberalismo não é assim escancarado, né? Eu ia fazer justamente uma ponderação, aí você já tocou no tema, uma ponderação, porque assim, tudo que ataca, né, o Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas e a palavra de Deus, tudo que ataca isso, né, a gente fala que é uma seita, né? Tudo que tem um outro senhor, ou dois senhores, ou até mesmo um outro conteúdo para completar a Bíblia, a gente põe isso como uma seita, né? De forma muito clara. Aí do nada aparece algo sutil, no primeiro sutil, né? Sutil. É uma ação do inimigo justamente para... o que é interessante, né? Porque você não quer acreditar na Bíblia como palavra de Deus, não quer acreditar em Jesus como único suficiente Salvador, então tranquilo, você é livre para não acreditar, mas você não pode ser chamado cristão, né? Você não poderia ser chamado evangélico. Então, os liberais querem manter a característica de ser cristãos, mas eles pregam uma outra doutrina, que não é a mesma fé que tiveram os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, né? E aí, eles não falam com clareza as coisas, né? Então, por isso que a gente estuda teologia, porque no estudo teológico a gente aprende, esse termo aqui... Se for por esse caminho... Se o cara usou essa palavra aqui, você já acende o sinal vermelho, né? Porque é muito sutil. Então, por exemplo, vou citar algumas. A teologia da esperança. Olha que nome bonito, teologia da esperança. Mas, na verdade, é uma teologia que diz que Jesus não vai voltar, literalmente. E que o que está ali no Apocalipse, na escatologia, é só para nos dar esperança. É para você continuar. É para você almejar alguma coisa utópica e que nesse almejar você vai melhorar o mundo aqui. Então você vai deixar esse mundo melhor na expectativa da esperança. Alguns chamam como você colocar uma cenoura na frente do burro, assim, pendurada, e ele vai atrás da cenoura, achando que avançando. Vai avançar, né? A cenoura é uma ilusão, ele nunca vai alcançar. Mas só o fato de você estar buscando, você vai buscar melhorar aqui. Então o termo é bonito, teologia da esperança. Aí atrai muita gente, né? Ou o evangelho social. Ai, que bonito, o evangelho social. Mas também vai negar toda a expectativa escatológica, porque vai dizer, não, a gente tem que fazer aqui, melhorar este mundo, né? Este mundo é que nós temos que melhorar. Então, o evangelho, na verdade, é a proclamação, né, das boas novas aos necessitados, aos pobres, a melhora deste mundo, não uma expectativa futura, né?
Tem um autor que escreve, dá para falar o livro dele e o nome dele, o Leonardo Boff, que é católico, né? Escreve A Ressurreição de Jesus, a Nossa Ressurreição. Que título bonito, né? Mas ele fala no livro, a ressurreição de Jesus, e a ressurreição não é o levantar de um cadáver, mas é a vivência cotidiana do Cristo na nossa vida. É a transformação do Cristo na sua vida, na minha vida. Mas no fim ele fala, não vai ter ressurreição. Esse corpo vai acabar aqui, não vai ter ressurreição. A ressurreição é a vivência. Então entra para um lado de um outro ponto liberal, o existencialismo. Então são muitas palavrinhas, né? Que às vezes você vai lá numa livraria evangélica, eu brinco com os alunos, não tem lá um tarja preta, vende sobre prescrição, né? Tá na mesma prateleira, às vezes da mesma editora, um livro fundamental, lá, ortodoxo, e um livro liberal. Então, se você não tiver um treinamento, vamos dizer assim, para identificar essas palavras, você vai estar lendo o material, vai falar na igreja sem saber que é liberal. Né? E muito mais hoje. Então, citando de novo Nicodemos, ele tem num capítulo desse mesmo livro, eu acho, ele fala, já não se fazem mais liberais como antigamente, né? Porque antigamente o cara falava, não creio na ressurreição, eu não creio que Jesus nasceu numa virgem, não creio que Jesus vai... O cara se afirmava, né? Agora, hoje o cara fica se escondendo atrás de termos técnicos, né? Ele usa certas terminologias para dar aquela volta e não falar. O cara não fala, não creio na ressurreição. O cara fala, não, mas a ressurreição é Jesus ressuscitando no seu coração, né? Então, é uma linguagem... é meio uma linguagem beira o esoterismo, né? Beira aquela linguagem esotérica, né? Por exemplo, um grande teólogo liberal chama Paul Tillich. Ele fala, não, falar que Deus existe é tão errado como falar que ele não existe, porque Deus está além da existência. Meu Deus. Então Deus não existe, Deus é, né? Até o pessoal fica repetindo isso aí, na verdade é de Paul Tillich, né? A linguagem hermética, né? O que você quer dizer com isso? O que é a diferença entre existir? Porque tanto no grego quanto no hebraico, ser, existir, estar é o mesmo verbo. Depende do contexto, você vai verificar, né? Até o Hebreus lá 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se achegam a Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então o pessoal fica usando essa linguagem que parece erudita, parece sofisticada, dá uma impressão de ser inteligente, mas até brinco, blá, 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 blá. O cara falou e falou nada. O que você falou? Deus está além da existência. O que é isso? Não tem objetividade nenhuma. Deus não existe, ele é. O que é? O que é ser? Né? Então o cara fala um monte de palavras sofisticadas e por trás daquelas palavras está escondida uma negação das doutrinas fundamentais da fé, né? Então, muitos autores estão publicados por várias editoras, umas editoras menos, né, outras mais. Eles carregam essa linguagem que eu chamo de... É uma linguagem hermética, uma linguagem fechada. Se você não souber aqueles termos, você pensa que está lendo, falando sobre Bíblia, e no fim você está negando um monte de coisa da Escritura, né? Porque é como se você precisasse realmente ter um treinamento. Como não, né? Você precisa ter um treinamento. Falar, o cara, quando ele usa essa palavra aqui, a teologia que está por trás dessa palavra, ele está negando essa doutrina. O cara fala, a teologia da esperança. Parece uma coisa bonita, mas está negando a volta de Jesus, né? O cara fala, a ressurreição de Cristo é a ressurreição do Cristo no seu dia a dia. Mas eu pergunto, cara, mas vai ter ressurreição mesmo ou não vai? Ou não? Nosso corpo vai ressuscitar ou não? Jesus ressuscitou dos mortos ou não? Aí o cara, não, é porque você tem que entender. Aí ele vai para um outro termo interessante. Isso é a linguagem mágica.
Quando ele fala linguagem mágica, já acende a luz vermelha. São bom enrolar. O cara tá falando, não, é porque é uma linguagem religiosa, que as pessoas lá, na época de Jesus, elas não entendiam da ciência, então elas usavam uma linguagem mágica, né? Então são termos da antropologia para colocar a religião é como se fosse uma manifestação cultural. Ela não tem nada de espiritual. Então, viu que, de novo, o cara está negando o espiritual? Porque o racionalismo é justamente isso. É o materialismo, o racionalismo é a negação de que há qualquer coisa espiritual. E qual que é o impacto dessa teologia na vida de um cristão? Então, aí o impacto é que, na verdade, ele vai estar numa seita, como você falou, sem saber, né? Ele vai estar negando, vai estar pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus, e o impacto é a própria salvação, né? Porque quem não crê nessas doutrinas fundamentais que estão na Bíblia, então eles não estão crendo no Deus bíblico, eles não estão crendo no Jesus da Bíblia, eles estão crendo em um outro Deus, é uma outra fé. Se é uma outra fé, então, de acordo com a Escritura, não há salvação, né? Só que o impacto também é que, por exemplo, as novas lideranças estão sendo formadas nesses seminários. Eles estão lendo esses livros, ou não sei se o pessoal está lendo hoje, né? Eles estão assistindo os vídeos, né? Os podcasts, os debates, os influenciadores. Então, esses que mais são chamados justamente nas grandes mídias, né? Nos grandes influenciadores, eles são de linha liberal. Só que tem uma aparência de como se fosse um evangélico, como se fosse um crente em Jesus. E no fim ele está pregando uma grande heresia, está negando a vinda de Jesus, está negando a ressurreição de Jesus, está negando a salvação unicamente pela fé, está negando a volta de Jesus, está negando o juízo final. Ele nega um monte de coisa sem falar que nega, usando essa linguagem. Então o impacto é degradante, né? Ao invés de a gente ficar, né, nos grandes debates das polêmicas, se você vê aí nos podcasts, na internet, os grandes debates que dá mais view são as polêmicas. Sim. Se é arminiano, é calvinista, né? Se é pré-tribulacionista. Isso aí não precisa nem discutir, porque isso não é fundamental. É porque não altera a natureza da fé. O que a gente deveria estar discutindo, né? O que nos une, que na verdade são essas doutrinas fundamentais que nos unem como crentes em Jesus, né? O evangelho é isso. E aí, o que devemos estar combatendo são essas doutrinas que têm essa linguagem, que têm esse modo de falar difícil de entender, que tem aparência de erudição, mas no final das contas é a negação de todo o evangelho. Então, é o impacto da própria salvação, né? O fim é o impacto na salvação. E pelo que eu entendi aqui, ele começa sutil, né? Sutil. Ele começa sutil, é um bolorzinho. E aí ele vai... Você imagina lá um rapaz da sua igreja, na minha igreja, ele se interessa pela Bíblia, eu vou fazer o seminário. Aí ele vai lá, se matricula em um seminário, que a maioria dos seminários também estão nessa linha liberal, né? E as faculdades de teologia, universidades estão nessa linha, mesmo nas igrejas históricas, porque, como eu disse, as igrejas históricas que trouxeram essa teologia liberal para o Brasil, e o movimento pentecostal, e os movimentos de avivamento que barraram e ainda barram. Eu tenho uma pergunta sobre isso que eu já deixar para deixar. E ainda barram essa teologia liberal. Então, esses seminários, essas faculdades, às vezes de grande nome, os autores, ele vai lá, ele fica encantado com aquilo, né? Porque é uma coisa que ele nunca ouviu. Conversa com a alma, né? E aí ele vai até falar, não, tá vendo, seu pastor não ensina isso aí lá, porque ele é raso, porque ele não se aprofunda. Aqui nós vamos falar no estudo aprofundado. Em alguns seminários que eu dei aula, tinha vários professores liberais. E aí os alunos falavam, professor, o cara está falando isso aqui, o que ele está falando? Não, Bíblia é para estudar na igreja. Aqui não é para estudar a Bíblia. Aqui nós vamos estudar
teologia de uma forma mais profunda, né? A Bíblia é uma coisa infantil, né? Uma coisa para usar na igreja, é um livro para usar na igreja, que nós vamos ver os bons livros. O cara falava assim, né? Praticamente manda rasgar a Bíblia, né? Tem alguns que literalmente falam, não, a Bíblia você rasga. Aqui você pode rasgar a Bíblia, que isso é coisa infantil, né? É como se você fosse na faculdade estudar literatura grega e vamos estudar Homero, mas não pode trazer nem a Ilíada nem a Odisseia. Mas não vamos estudar Homero sem a Ilíada e sem a Odisseia. O teólogo quer estudar a Bíblia sem a Bíblia, né? Ele quer dizer para você que a Bíblia é um livro para a igreja, né? A interpretação popular da Bíblia é aquela interpretação básica, que aqui agora nós vamos nos aprofundar. Aí encanta, o cara se encanta e às vezes ele nem percebe, né? Então já teve que pegar a turma que o professor liberal deu aula e eu vim na sequência. Tem que corrigir tudo, né? Não, aí você fala, vamos parar a minha matéria aqui, eu vou explicar para vocês o que é isso aí, da teologia liberal, para depois de continuar, senão não consigo dar aula. Porque vocês já foram contaminados de uma forma que vocês nem percebem, né? Porque o cara consegue convencer que aquele estudo que é mais profundo, né? E que o estudo que a gente faz do fundamental, o fundamentalismo seria uma interpretação ruim. Então, o termo fundamentalismo nas grandes mídias, na teologia liberal, nos livros, ele é tido como algo inferior, a uma interpretação errada, a interpretação fundamentalista. Mas o termo lá que surgiu nos Estados Unidos, fundamentals, tinha essa ideia, nós precisamos do fundamento. Podemos divergir nas outras doutrinas, mas na doutrina fundamental a gente não pode divergir, que senão é outra fé. Coisa óbvia, né? Toda religião tem os seus fundamentos. Tem vários tipos de judaísmo, mas tem uma linha mestra, como você falou, tem uma coluna. Tem vários grupos lá islâmicos, mas tem um grupo que tem alguns fundamentos que não pode negar, senão já não é islamismo, já não é judaísmo, já não é catolicismo, e assim por diante. Não tem nada errado se você quer ir para um lado desse, mas você não pode se chamar evangélico ou crente em Jesus se você está negando aquelas doutrinas fundamentais, né? E qual é o antídoto para que o crente, né, tem que tomar? Qual que é o remédio para não cair num engano desse? Então, aí, esse ponto que é interessante. Por que o movimento pentecostal e os movimentos de avivamento sempre barraram a teologia liberal, né? Eu perguntava a um professor meu, saudoso Dr. Paulo, mas como que esse pessoal cai nessas conversas? Como é que eles conseguem, né, ser teólogos, conhecer grego, hebraico, aramaico, até mais que a gente? Você até brincou comigo antes de começar aqui, né? Que esse é um povo que estuda muito, né? Estuda muito para reforçar o texto, né? Às vezes está traduzindo a Bíblia para a gente, né? A maioria, porque os crentes não... Tem horror o grego, né? Tem horror hebraico, faz até cena da cruz, faz bonequinho. Não, o povo da igreja não tem horror, não. O povo da igreja está estudando grego aí, ó. Até os jovens estão estudando grego. Quem que vai traduzir a Bíblia lá no futuro, né? As novas traduções. Então, o que aconteceu? Eu perguntava como é que esse pessoal consegue. Aí a resposta do meu professor lá, o Dr. Paulo, foi interessante. Olha, essa é a batalha espiritual. Essa é a batalha espiritual. Essa é a pergunta que eu quero fazer, porque quando você contou aonde estava mais presente a teologia liberal, são igrejas que deixaram o Espírito Santo de lado. Né? Se eu estou errado, me corrija se eu estou errado. Parece que não, né? Mas veja, Paulo fala, não extinguais o Espírito. Como é que alguém pode extinguir o Espírito? Né? Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados. Então, o Dr. Paulo falava, lá em João 14 e capítulo 16, nós temos lá uma doutrina muito forte do Espírito Santo. Ele é o Parácletos, né? É aquele que está junto, é aquele que está ao lado, ele é o advogado. É o que vai ensinar tudo. Ele vos guiará em toda a verdade. E quem é o pai da mentira, né?
É o diabo, né? Então, o diabo está muito interessado na teologia liberal, porque ela vai descaracterizar a Bíblia e vai descaracterizar a pessoa de Jesus. Então, quem é a pessoa da Trindade responsável pelo que a gente chama desta dispensação, né? Mesmo que você não seja dispensacionalista, existe uma dispensação no Antigo Testamento e uma dispensação no Novo Testamento. A palavra oikonomia, oikonomos, tem a ver com dispensação. Ou seja, há uma diferença de dispensação. Nós não estamos na mesma dispensação do Antigo Testamento. E qual é a dispensação do Novo Testamento? Espírito. É do Espírito. Não é? Ponto. Então, curiosamente, se você pegar as grandes obras de teologia sistemática, tem pouquíssimas coisas sobre o Espírito Santo. Algumas têm 1000 e tantas páginas e tem menos de 10 páginas sobre o Espírito Santo. O Gerald Bray escreve um livro, A História das Doutrinas. Ele põe um capítulo, vários capítulos, ele fala Pessoa Esquecida da Trindade. Tem mais de 200, acho que quase 300 páginas falando do Espírito Santo. A pessoa mais negligenciada na história da teologia é a pessoa do Espírito Santo. E o argumento dos tradicionais, dos históricos, mas é que a gente tem que exaltar Cristo. Então, se a gente falar do Espírito Santo... Eu não exalto Cristo. Mas é o contrário ao indivíduo. Ele falará de mim, ele me glorificará. Ou seja, a única forma de eu adorar Jesus é falar, vira o outro lá, que todo mundo sabe que estuda grego, que o alos, que é o outro da mesma qualidade, não é o heteros, que é o outro de qualidade diferente. O outro da mesma qualidade. Ele é o alter ego de Jesus, né? Ou seja, ele não é o office boy do céu, né? É Deus, né? É Deus. Então, se eu estou falando do Espírito Santo, estou falando de Jesus, estou falando de Deus Pai. Que teologia que vocês estudaram, né? Eu brinco com os tradicionais. Que teologia que vocês estudaram? Porque esta era do Espírito. Ele vos guiará em toda a verdade. É a era dos dons espirituais. Não tem nenhum texto bíblico que diz que os dons espirituais cessaram. Nunca na história da igreja houve qualquer cessação, assim, um grupo ou outro, um lugar ou outro, alguém entristeceu ou extinguiu o Espírito. Mas o Espírito está presente e vai estar presente até a vinda de Jesus, né? Até a parousia, né? Até a vinda de Jesus. Então, esta é a batalha espiritual. É ficar vendo demônio no poste, né? Debaixo da cadeira. A batalha espiritual é o que Judas, verso 3, né? Lá na carta de Judas, o Judas, irmão de Jesus, né? Não o Judas Iscariotes, escreve: Eu ia vos escrever a respeito da comum salvação, mas fui impelido a escrever a respeito da batalha da fé, que uma vez foi dada a todos os santos. O que é esta batalha da fé? É a batalha da doutrina. Esta é a batalha espiritual. Então, quando se extingue o espírito, e curiosamente, a maioria das teologias sistemáticas são de linha histórica, cessacionista, né? Hoje, no Brasil, está começando a se publicar mais material continuista, que a gente diz, né? De uma teologia que aceita que os dons espirituais são para hoje. Mas imagina que toda uma geração e ainda qualquer coisa que o cara fosse pesquisar do Espírito Santo, ele ia achar 5 páginas. Ou está lá no meio da doutrina sobre Deus, né? Sendo que o Espírito Santo é o guia da verdade. Então você vai entristecendo o Espírito, você vai extinguindo o Espírito, a teologia liberal tomou conta, né? O Martin Lloyd Jones escreve um livro chamado Avivamento e depois um outro livro que ele fala sobre a doutrina do batismo, o Espírito Santo e os dons, que é idêntica ao que a gente pensa, né? O que Ernesto Tonini pensava também da Convenção Batista Nacional, fundador, é que é justamente isso. A igreja foi esfriando, ela foi extinguindo o Espírito. Essa teologia liberal começou a tomar conta. O Lloyd Jones chegou a brigar com o John Stott, né? Porque o Jones dizia, se você está na igreja liberal, sai. Vai para a igreja que não seja liberal.
Aí o John Stott dizia que Lloyd Jones estava dividindo a igreja da Inglaterra. Mas uma igreja liberal não é mais uma igreja. Ele está negando o ponto fundamental da fé cristã. Sim. Então, esta é a grande batalha. E essa batalha, né, parece que a gente vai perdendo, porque vai se infiltrando. Veja, 20, 30 anos atrás, era um absurdo alguém falar de teologia liberal, principalmente por causa dos movimentos de avivamento, movimentos pentecostais. Hoje parece que é pop, né? Parece que hoje é pop. Hoje ganha like, né? Quem é mais chamado, quem vai mais dar entrevista, quem vai mais ser, pastor, ser visualizado. Se você puder citar, tá? Fica à vontade. Quem seriam hoje as pessoas que estão na linha de frente, né, ensinando sobre teologia liberal, até para quem, às vezes, alguma pessoa foi pega de surpresa aí, não gosta, tá no comecinho, né? É bom evitar os nomes, não, né? Então fica à vontade, porque aqui, na não verdade, quero te pôr esse ajuste aqui. Não é bom citar os nomes, mas eu vou dar as palavras-chave. A gente pode fazer um forca lá, aquela brincadeira. O cara falou teologia da esperança, sinal vermelho. Sai fora. O cara usou o deuteronomista, a história deuteronomista, sinal vermelho. O javista, o elohista, né? São as doutrinas, por exemplo, da crítica do Pentateuco. O cara não vai dizer claramente assim, Moisés não escreveu. Ele vai falar, não, o autor, o jeovista, o elohista, ou vai falar o javista, né? O deuteronomista. Então, pode ter certeza. Por exemplo, o Jesus histórico. Geralmente, quando o cara fala que vai buscar o Jesus histórico, o único que ele acha é o que não é da Bíblia, né? Eu dou aula lá de História de Israel na Uniaberta, e aí me chamaram na aula inaugural falar sobre Jesus histórico. Ele tá lá. Depois pode ver o pessoal lá no meu canal também. Ninguém quer achar o Jesus histórico, né? Porque o Jesus histórico tá na Bíblia. Sim. Só que eles não querem aquele Jesus. Eles não querem um Jesus que faz milagre. Eles não querem um Jesus que expulsa demônio. Eles não querem um Jesus que fala sobre o inferno, sobre a condenação eterna. Eles não querem nem um Jesus que fala sobre a salvação. Que a porta é estreita, que tem santificação. Eles não querem um Jesus que fala contra, né, a moral e a ética deles. Eles querem um outro Jesus. Então, aquele Jesus, eles vão dizer que é um Jesus criado pela igreja. Tinha um Jesus histórico, que foi um judeu que viveu lá em Nazaré e que depois a igreja inventou o Cristo da fé. Então são termos, entendeu? Cristo da fé e o Jesus histórico. Sinal vermelho é liberalismo. O deuteronomista é liberalismo. A linguagem mágica é o liberalismo, um termo da antropologia. A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. É liberalismo. Né? Jesus não vai voltar literalmente. Então, na verdade, o que se deve perguntar para esses vários autores é que eles sejam claros e que eles sejam, vamos usar a palavra, seja homem. Você quer defender que Jesus não ressuscitou, então fala, eu não creio que Jesus ressuscitou. Ele não vai falar. Não, a ressurreição é a vivência de Jesus no seu coração. Meu amigo, você crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que há de julgar os vivos? A gente tem que voltar, né, no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Todas aquelas doutrinas são fundamentais. Só que hoje o cara usa uma linguagem, né? Ele vai usar uma linguagem. A salvação é unicamente pela fé em Jesus? Não, não é unicamente, porque para chegar a Jesus tem vários caminhos, né? Então eles vão usar essas linguagens assim, né? Hoje muitas pessoal colocando essas questões de gênero, né? Dando um jeitinho para falar que na Bíblia não tem condenação, né? E sendo que não... tem 2 ou 3... Não, tem de Gênesis e Apocalipse, né? Deus fez o homem, fez a mulher, não fez
não tem meio termo, né? Então, todas essas questões são questões da teologia liberal, né? E aí você fica responsável, aí, os ouvintes, a ver quem está falando. Quem está pregando isso aí, né? Quem Quem está tá pegando, ensinando isso E quem também presta... tem um outro ponto que hoje a gente vê também muitos debates dentro da questão política, né? Uhum. E que deixa de falar de Jesus. Fala, meu amigo, Tudo que começa a tirar Jesus, se o né? cara não está mais falando de Jesus E da Bíblia, e da e Bíblia, do Espírito Santo. então, cara, se o cara quer falar de política, vai lá ser candidato. Uhum. Né? Pega um palanque e vai lá falar no púlpito da igreja para falar de Jesus. Uhum. Na internet, o cara é para falar de Jesus. Uhum. Então, olha que interessante. O cara fala de Deus, né? O cara fala da Bíblia, mas ele não fala de Jesus. Não prega mais a salvação, né? Grandes pastores brasileiros, que se você vê eles há 20 anos atrás, só falavam de Jesus, de Bíblia, de Jesus, de Bíblia. Você chorava, né? Eu era adolescente, eu chorava. Ficava, como esse cara pega a Bíblia? Aí hoje ele fala de qualquer outra coisa. Mas ele não fala mais de Jesus, né? E também não fogem até os históricos que se dizem ortodoxos, né? Porque o Lloyd Jones, nesse livro Avivamento, aconselho vocês lerem aí, chama Avivamento, Martin Lloyd Jones. Ele chama de ortodoxia morta, que também tem isso, né? O cara fala, não sou liberal, eu sigo direitinho a doutrina fundamental, mas aquela ortodoxia morta, ela não quer saber do Espírito Santo, não quer buscar o Espírito Santo. Qualquer coisa que você fala de avivamento é como se estivesse falando palavrão. Qualquer coisa que você fala do Espírito Santo é como se estivesse falando palavrão. Falar dom espiritual, o cara só falta te bater. Tem um treco, né? Então também essa ortodoxia morta que deixou entrar a teologia liberal. Então, as igrejas históricas, as igrejas tradicionais, esses teólogos grandes eruditos contribuíram também para perpetuar e ampliar a teologia liberal, né? Então, vai sobrar pouca gente, né? E os autores também tomam cuidado. Algumas palavras como teologia da esperança, linguagem mágica, as fontes do Pentateuco, o Jesus histórico e o Cristo da fé, essa questão existencialista, né? Fala, não, o que importa é o que você entende da Escritura. Meu Deus. O que importa é o que a Escritura fala para você. O cara começar a ter que saber ler a Bíblia. Geralmente, ele vai ler errado, né? Geralmente o cara fala que tem que saber ler a Bíblia, é o que lê errado, né? Então, a gente tem que seguir, tem uma espécie de tradição que a gente segue, né? Que vem dos apóstolos, que vem depois na igreja, dos grandes teólogos ortodoxos, e a gente tem que ir mantendo. Os seminários que também vão fazer esse papel. Sim. Ensinar os alunos, porque para o membro comum é muito difícil. Tem que ter uma carga de estudo para conseguir a gente tem muita identificar... voz, né? Sim. Muitas vozes diferentes. O cara está falando de Bíblia, está falando de Jesus, né? Muito ditador, né? O mais conhecido que vocês sabem, né? Ele usava a Bíblia, ele falava de Jesus, né? Para perseguir os judeus, para fazer as atrocidades. Então não é só porque o cara fala de Bíblia, não é só porque o cara fala de Jesus, não é só porque ele ora, se diz cristão, que ele também é crente, né? Às vezes o cara nem sabe o que é ortodoxia, nem sabe o que é fundamento, nem sabe o que é. E fica falando de outras coisas, sendo que a nossa palavra, né? Paulo fala lá, Romanos capítulo 10, verso 9, essa palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, no seu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ponto. Então, essa mensagem da fé que estão pregando é sobre a salvação em Jesus, né? Não podemos obrigar ninguém a se converter, mas a nossa palavra é essa. Nós não temos outra palavra, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado.
Você está falando de outro assunto? Ó, volta lá. Você está perdendo muito tempo falando de outro assunto. Ah, mas tem que falar. Tem que falar. Quem quer falar que se especialize na outra. A especialização da igreja é Bíblia e Jesus, né? Se você quer se especializar em outra coisa, pode se especializar. Mas... pastor, indo pro final aqui, o tempo voou, gostei, né? Muito do papo, muito interessante. Que eu gostaria de deixar aberto aqui para o senhor compartilhar uma mensagem, uma orientação para as pessoas que estão nos assistindo, para se guardarem realmente das heresias, porque o entendimento espiritual disso é Satanás usando essa situação que no primeiro momento parece gostosinho, docinho, para desviar as pessoas, né? Então, que mensagem que o senhor tem para a nossa congregação? Primeiro, sim, você precisa ter certeza de que você está numa igreja que prega, que fala sobre Jesus e que ensina a Escritura, né? A Bíblia e somente a Bíblia, né? E aí, muita gente deixa de ouvir o próprio pastor da igreja dela para ficar assistindo um vídeo aí na internet. Ou estudar ou fazer outros cursos. Tem curso na igreja, vai fazer em outro. Tem na igreja, ele vai fazer em outro, né? Eu já fui em igreja porque o cara lá viu um negócio na internet sobre o hebraico e estava acabando com a igreja. Eu falei, rapaz, mas seu pastor está aqui 20 anos, mano. Você vai lá na internet e vê um louco falar uma besteira e eu vou explicar que você não vai nem entender. Né? Porque é uma questão técnica lá e que o cara aproveita essas questões técnicas. Muita gente fala de grego, de hebraico para distorcer, né? Porque aí quem que vai conferir, né? Sim. Então, assim, você tem certeza que você está na igreja que o pastor prega sobre Jesus, né? Essas doutrinas fundamentais, e que ele prega a palavra. Então, para de ficar aceitando os clickbait da vida aí, né? Hoje ateu virou teólogo, né? O cara fala sobre Jesus. Todo mundo fala sobre Jesus. Só para o pessoal, os crentes, clicar lá. Então, para de clicar e vai se focar ali na escola bíblica ou algum outro culto de ensino que tem na sua igreja. Né? O seu pastor, mesmo que ele o cara é simples lá, mas ele está lá na sua igreja pregando a palavra há 20 anos. Né? As igrejas... Graças a Deus, assim, as igrejas mais tradicionais, até a gente fala tradicional no sentido de que preserva a tradição, né? Assembleia de Deus, presbiterianos, batistas, os metodistas. Esse pessoal tem resistido, né, à teologia liberal. E tem lá a escola bíblica dominical, tem lá uma pregação bíblica. A gente diverge alguns pontos que não são fundamentais, mas nesses pontos fundamentais a gente, ao contrário do que se pensa, a união é muito grande. Eu prego em igreja presbiteriana, prego em igreja... Eu estou na igreja aqui, que não é da mesma denominação que a minha, né? Então, há uma unidade no meio do povo cristão e o que nos une são essas doutrinas fundamentais. Então, é a Bíblia. É lógico que, às vezes, as pessoas também sozinhas lendo a Bíblia podem se confundir, né? Então tem que ter a ajuda do pastor, do mestre. Em Efésios 4:11 diz que Deus concedeu uns para apóstolos, uns para profetas, evangelistas, pastores, mestres, para a edificação do corpo. Então, na igreja mesmo, local, que nós temos essa fundamentação. A Igreja Batista dá muito valor à igreja local, né? Na igreja local, ninguém interfere, né? Para não ficar submetido a nenhum órgão superior, né? Muito cuidado com... Tem muita coisa boa na internet, né? Mas o maldito do algoritmo lá que fica te jogando essas coisas e vai confundindo muitas pessoas, né? Melhor dar ouvido àquele pastor que você confia do que um cara que está aí na internet só porque tem muitas visualizações, mas você nem vai ter contato com você, né? Traduzindo aqui o que o pastor José disse, segunda-feira seminário na igreja, terça-feira também, agora mentoria, mas agora extensão do grego, segundo sábado no mês,
curso de obreiros e muito Espírito Santo no culto aí, tá o antídoto perfeito para não cair em heresia. Pastor José, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui, pelos teus ensinos, já tem nos ensinado bastante grego e agora compartilhou um tema super importante sobre teologia liberal. Deus abençoe muito a tua vida. E eu pedi para encerrar aqui, o senhor está fazendo uma oração para a gente, para estar encerrando o Café com Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos deixou o teu Santo Espírito para nos guiar em toda a verdade, ó Pai. E que o Senhor nos guarde, nos livre de todo engano do mal, de todo engano, Deus, de Satanás, seus demônios, que muitas vezes têm entrado em seminários, em editoras, para distorcer a tua palavra, para desviar as pessoas dos teus caminhos, Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos livre, para que não sejamos enganados, Senhor, mas que o teu Santo Espírito venha nos guiar em toda a verdade, como é promessa da tua palavra, que nos enviaria o teu Espírito para nos guiar em toda a verdade, que nos guiaria até no nosso falar, que quando abríssemos a boca, ele nos revelaria, ele nos ensinaria aquilo que deveríamos falar, Senhor, que o Senhor nos ensine e nos mova para falarmos a tua palavra, para pregarmos Jesus Cristo e este ressuscitado que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Que possamos pregar essa palavra da fé, para que haja salvação em teu nome, como igreja que nós oramos. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Queridos, obrigado pela participação, pela presença. Que Deus abençoe a tua vida. Fiquem na paz de Deus em nome de Jesus. Amém.